Fala, querido concurseiro, seja muito bem-vindo a esse canal se você está passando aqui pela primeira vez. Então vamos dar continuidade à nossa semana super especial detonando as bancas organizadoras. No episódio número 1, que rolou ontem, a live de ontem, se você perdeu, vou deixar aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir, nós falamos um pouquinho mais sobre a banca Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC. Então nós falamos dos principais conceitos, características, demos várias orientações, várias dicas muito importantes se você está estudando para uma prova no qual a FCC vai elaborar. No episódio número 2, que será hoje, nós vamos falar de uma das bancas mais tradicionais no que tange concursos públicos, principalmente no estado de São Paulo, que é a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. Tudo que nós vamos trabalhar aqui são pontos essenciais e importantes para que você possa se dar muito bem nas provas da FGV. Mas para você ter algo muito mais complementar, informações adicionais, é muito importante você se inscrever aqui embaixo no nosso formulário, com nome, e-mail e também o concurso que você está prestando. Porque nós vamos enviar um e-book totalmente gratuito para você por e-mail, com todas as informações adicionais, com todas as análises de cada uma das bancas. Informações que, cara, são essenciais para você se dar muito bem na banca organizadora no qual você está estudando. Eduardo, por que é tão importante saber os conceitos, as características da banca? Porque se você não souber as regras do jogo, como que a banca elabora o seu enunciado, as suas provas, você não vai conseguir ter um estudo muito produtivo, muito eficiente. Então, por isso que nós fizemos essa semana, todos os dias, do dia 21, né, que foi ontem, até o dia 25, sexta-feira, ao meio-dia, nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a FGV, sobre a FCC, VUNESP, CESP e a IADES, ok? Então é muito importante você acompanhar todos os dias, esses 5 dias, ao meio-dia. Beleza? Sem muitas delongas, vamos ver o que a FGV prepara para nós. Pessoal, vamos analisar o perfil agora da FGV. A FGV ela tem um principal foco, que é a prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Só aí você já vê um nível hard, principalmente das matérias de direito, no que tange, né, concursos públicos. Então, se você é advogado, se você já fez alguma vez na sua vida a prova da OAB, você sabe que é um nível maçante, cara, é um nível hard mesmo, porque cai praticamente todas as matérias do direito, de todos os conceitos dos 5 anos que o cara passou na faculdade. Então, a FGV é incumbida, né, tem a responsabilidade da elaboração da prova da OAB. Mas também no que tange concursos públicos específicos, ela é muito direcionada e focada para tribunais, ok? Ah, Eduardo, mas eu já vi uma prova da FGV no qual foi para a prefeitura, na área administrativa ainda. Sim, bacana. Só que 90% ela foca muito nas carreiras de tribunais, ok? Outra coisa bem importante, a FGV ela também faz vestibulares. Querendo ou não, ela é uma universidade e uma das mais conceituadas do país. Muitos artistas famosos aí já passaram, né, pela FGV. Então, ela é uma universidade bem conhecida aí do povo brasileiro em geral, né? Ela também, se você não sabia, ela juntamente com a Sesgran-Rio e a VUNESP tem uma comissão para elaboração da prova do Enem. Nossa, Eduardo, não sabia disso. Exatamente. Sesgran-Rio, VUNESP e FGV é incumbida da elaboração da prova do Enem. Se você já prestou atenção, se você já fez alguma vez um Enem na sua vida, cara, você já viu, né, que são textos bem longos, né, cara, enormes, perguntas quase metade da folha. Então, já imagina o nível da banca FGV. Agora, vamos lá. Questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Esse é o padrão base da FGV e não só dela, de outras bancas também. Tirando aí a Quadrix, a CESP, que realmente ela muda o padrãozinho com certo e errado, mas geralmente aí 95% das bancas elas colocam 5 alternativas, em múltipla escolha, lógico, né? Agora, presta atenção, muita atenção, galera. As bibliografias no edital. Isso daqui é fundamental para você se dar muito bem, principalmente nas matérias de direito. O que acontece hoje em dia? O aluno, ele não tem o costume de ler o edital. Ponto. Ele, cara, eu não sei como que ele vai para um jogo se ele não conhece as regras. Ele não sabe ler o edital, ele não sabe quantas vagas tem, ele não sabe o nível de pontuação, ele não sabe como que a banca faz para realmente escolher o candidato. Ele não sabe nada, cara, do edital, porque ele não lê. Ele espera alguém fazer uma análise no YouTube, ele vai, sei lá, receber alguma coisa no grupo do WhatsApp, ele não procura, ele não quer ser um aluno ativo. Então, a leitura do edital é fundamental, principalmente na FGV, para você se dar muito bem nessa banca. Por que eu digo isso? Porque lá no edital, eles colocam as bibliografias. O que seria isso, Eduardo? Você vai ter lá embaixo, geralmente, né?
as matérias, os assuntos, e a FGV ela faz menção, por exemplo, de direito constitucional a um determinado autor, para que você possa basear todos os seus estudos especificamente no que tange a doutrina daquele autor. Só que o aluno, como ele não lê o edital, ele acha assim, é lei seca, jurisprudência. E muitas vezes ele abre a prova dele e fala assim, caramba, eu já vi isso daqui, eu estudei isso, mas não estou conseguindo entender. Sabe por quê? Porque você está estudando por você mesmo. Você não se atentou nas bibliografias. A FGV, ela é muito regrada nisso. Presta atenção. Ela é muito regrada. Se ela colocou no edital um determinado autor, cara, vai no conceito desse cara, porque vai cair em prova. Não vai no que você acha não, ok? Dica importante. Outra coisa, cobra lei seca. Então, ela é muito especialista na lei seca, mas quando você vai prestar concursos de tribunais, principalmente alguns cargos específicos, vai cair sim jurisprudência e vai cair também doutrina. Lembrando que a doutrina daqueles autores que ela colocou no edital. Eduardo, e caso não tenha um autor no edital? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, ok? Mas 95% aí é lei seca. E uma coisa bem importante, pessoal, você saber ler uma legislação, uma lei seca mesmo, né? A literalidade, vamos dizer assim, é importante? Sim, 5, 10, 15 vezes. Mas pegar todo esse conceito, toda a característica da lei seca e trabalhar no enunciado é outra totalmente diferente. Então, faça testes preliminares através de simulados. Tente entrar realmente na história e tentar falar, caramba, vamos trabalhar um pouquinho as questões aqui através da literalidade. Então é muito importante não somente ser um robozinho. Tem aluno que é robozinho. Ele sabe recitar o negócio, mas não consegue trabalhar nas questões de prova. Isso é um risco muito, cara, iminente para você ser reprovado, ok? Então, toma cuidado com isso. Outra coisa, prova dissertativa. Cobra muito, né? A FGV cobra demais. E ela tem um padrãozinho com 4 questões e você tem que fazer essa prova dissertativa em 60 linhas. Dica importante. Se no seu edital vai cair prova dissertativa, cara, no mínimo, para FGV, umas 3 vezes por semana. Você tem que fazer, cara, tem que treinar. Tem aluno que faz, sabe o quê? Ele só faz a prova, só faz a parte dissertativa no dia da prova. Cara, é um risco enorme. Ele tenta treinar isso no momento da prova, na hora do jogo. E não é assim que você vai conseguir vencer essa banca. Treine muito. Cara, você tem que ter um texto muito bem estruturado, um argumento muito coesivo, coerente. Porque senão ela é muito exigente nessa parte, pessoal. Ela pesa a mão mesmo na parte dissertativa. Inclusive, assim como a FCC, cara, não adianta nada você gabaritar a prova e não atingir a pontuação mínima exigida na prova dissertativa. Você é eliminado automaticamente. Então, toma cuidado com isso. Ela é uma banca também, pessoal, aqui, ó, vou até ticar, ela é uma banca imprevisível, ela não segue padrões. Então, por exemplo, se ela elabora uma prova da Prefeitura de São Bernardo do Campo, tá? Para o cargo de agente administrativo nível médio, legal. Tem as matérias português, matemática, sei lá, algumas matérias de direito, fechou. Se ela for cobrar, mesmo que seja para nível médio, agente administrativo do tribunal, um exemplo, né? Só dando um exemplo aqui, do tribunal X, é outro padrão de prova. Se for para o TJ tal, outro padrão. Se for para o DPE, outro padrãozinho. Cara, para cada cargo, para cada carreira, para cada nível de escolaridade, ela não mantém um padrão. Isso é até legal, sabe por quê? Porque seleciona melhor os estudantes. Ah, Eduardo, mas você está falando assim porque você não estuda para FGV. Eu sei disso, eu sei que é complicado você não manter uma linha de raciocínio. Mas o mais bacana de tudo é que você tem que ter uma dedicação a mais quando você vai prestar um concurso, né? Por isso que eu falo sempre, foca, se você quer ser um técnico do, sei lá, do TJ Rio de Janeiro, um exemplo, tá, pessoal? E vai cair FGV, cara, foca no que vai ser cobrado ali, pronto, acabou. Na literalidade, tudo, padrãozinho de todo o edital, para você não ser pego de surpresa. Às vezes você tenta pegar provas anteriores, que é importante sim resolver, para ver a linha de raciocínio, como pensa a FGV, mas você talvez não saiba que ela vai cobrar coisas diferentes ali nas demais provas no qual você vai prestar. Então é meio que imprevisível mesmo isso, tá? Nível de dificuldade alto, comparado a outras bancas organizadoras. Por ela fazer prova da OAB, por focar em carreiras de tribunais, por fazer vestibulares top, né, das galáxias aí, um dos mais importantes do país, para fazer a prova do Enem também junto com a comissão, juntamente com a VUNESP Sesgan Rio, ela tem um nível de dificuldade. A cobrança da FGV é um pouquinho nível hard, ok? Então, a dica importante, você tem que se preparar de forma muito mais adequada para a Fundação Getúlio Vargas. Frequentemente, disciplina, hábito de estudar, cara, treinar, fazer correções e manutenções constantes dos seus erros,
saber trabalhar com as questões, analisar realmente profundamente, porque só assim você vai conseguir se dar bem nessa banca. Últimos concursos, né, dos últimos 4 anos aí que a FGV elaborou. Dá pra ver aqui, ó, que 90% é tribunal, ó. Tribunal. Eduardo, tem prefeitura? Tem prefeitura também, ó. Prefeitura de Salvador, Bahia. Mas assim, pessoal, ó, IBGE também, Prefeitura de Paulínia, não, MPR Rio de Janeiro, TRT 12, e assim vai. OAB, que nós falamos aqui. Pessoal, então é assim, é muito flexível a banca, mas lembrando que ela não segue padrões. Então o nível de dificuldade aqui que você vai ver no DPE não é o mesmo do IBGE, que não é o mesmo do MPE, que não é o mesmo da Prefeitura de Salvador, que não é o mesmo, muito longe ainda, da OAB. Então assim, estude. Só isso que eu tenho para falar para você. Estude específico, pega provas anteriores. Por exemplo, se você vai fazer OAB, vai estudar em cima da OAB. Se você vai estudar para o IBGE, provas anteriores do IBGE. Só assim, não tenta ficar pegando muito, por exemplo, TJ Santa Catarina, já que eu fiz algum tempo atrás, agora eu vou fazer para o MPE, que eu vou fazer para o IBGE, que eu vou fazer para outra prefeitura. Não. Pega uma linha de raciocínio daquele cargo e também do concurso anterior no qual você está querendo prestar agora. Legal? Sobre a matéria de português, assim como outras bancas organizadoras, português, cara, é a matéria mais essencial, mais importante em todas as provas. Não adianta você fugir disso. E o mais legal de tudo, que eu até brinco com os estudantes, é o seguinte. Cara, você é brasileiro, você mora no Brasil, você estudou a sua vida toda, seja em escola pública, seja em escola particular, fundamental, médio, muitas vezes universidades, e a maior dificuldade dos estudantes é português. O cara sabe até inglês, mas não sabe português. Então é incrível, cara. O gringo, que é o gringo, ele tem mais facilidade no português que o brasileiro. Eu não entendo isso, né? Mas vamos focar aqui na FGV. Cara, tem algumas dicas importantes para falar para você. Presta atenção. A banca FGV tem um alto nível de exigência nas provas de língua portuguesa. Alto nível, pessoal. Inclusive, com muitas referências no manual de redação oficial da Previdência, ok? Com enunciados longos. Tem foco em interpretação de texto. E seus temas são sempre políticos e econômicos. Então, assim, os textos, se você pegar provas da FGV, são textos, cara, enormes, longos mesmo, né? E eles focam muito, enfatizam demais em dados políticos e econômicos. Então vai ter um texto, né? Vai estar contando uma historinha lá, né? Uma reportagem, eles copiam uma reportagem, sei lá, de um grande site e colam lá. E fazem perguntas em cima disso. Então, dica importante, se você quiser treinar bastante provas de interpretação, né, no que tange português da FGV, vai lá em dados políticos e econômicos. E dica, pessoal, leia bastante. É treino todo santo dia. Nem que for 1, 2, 3 questões de um texto todos os dias. Só assim você vai se dar muito bem na banca FGV. Legal? Matérias de direito, que é o forte aí da FGV. Vamos lá. Já na prova de direito, a banca FGV não costuma ser tão aprofundada como a CESP, cobrando questões multidisciplinares, envolvendo teoria e letra de lei pura. Além de casos práticos, estude jurisprudência, casos de tribunais. E fique muito atento à doutrina da legislação, opinião de autor relevante na área, determinada pelo edital. Lembra, agora está englobando tudo. Primeira coisa, leia o edital. Você tem que ler o edital para saber o quê? A opinião, a doutrina da legislação e a opinião de quem? Do autor. Pessoal, você tem que saber qual é o autor para você basear os seus estudos na matéria de direito. Não vai estudando por apostila desatualizada, no qual você, cara, pegou essa apostila 5 anos atrás. Não dá certo esse negócio. Você tem que prestar muita atenção o que é cobrado dentro do edital e qual é a legislação, qual que é a doutrina referente para você se basear, direcionar os seus estudos, legal? Uma dica muito importante aqui, ó. Mesmo que não haja bibliografia definida no edital, pode ter certeza que 2 nomes irão aparecer nas provas de direito. Os professores Eli Lopes, que é de Direito Administrativo, e José Afonso Silva, de Direito Constitucional. Se você pegar provas em geral da FGV, cara, esses 2 nomes, tanto do Eli quanto do José, estão constantemente no que tange a doutrina, né, das matérias de administrativo e constitucional. Então, dica importante. É fundamental, Eduardo, saber a lei seca? Sim, é fundamental. Você tem que estar na ponta da língua, dominando a lei seca. Mas jurisprudência e doutrina, quando nós falamos de tribunais, é fundamental
você estudar de forma direcionada, legal? Pessoal, mais informações está no e-book. Eu coloquei só alguns pontos importantes aqui, mas se cadastra aqui embaixo com nome, e-mail e o concurso no qual você vai prestar, que nós vamos mandar um e-book mais robusto, com muito mais informações referentes à FGV, legal? Então, a live de hoje foi bem rapidinha, não demorou muito, né? Porque as principais informações eu vou deixar para colocar lá no e-book, ok? Link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Ó, ainda nós temos para falar da VUNESP, da CESP e também da IADES. Então você não pode perder quarta, quinta e sexta ao meio-dia, porque nós vamos falar das principais bancas organizadoras, né? Nessas 3 principais bancas organizadoras que estão aí dominando o cenário de concurso público, legal? Então, muito obrigado por você ter acompanhado essa live de hoje. Ótimos estudos para você. Pode sempre contar comigo. Até mais.